em Fiéis. Sintonia 92 FM, a voz da região. Muito boa tarde, bem-vindos aos Finais de Tarde em Sintonia e também ao regresso do programa Falar, sobretudo na rádio, uma iniciativa promovida pelo Fórum Social da União de Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo, em parceria com o Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde dentro de Orivoga e que desmistifica, no fundo, temas ligados à saúde mental. Hoje o tema que nos traz até aos estúdios da Sintonia é o suporte familiar na saúde mental. Como é que a família pode ser um agente promotor da saúde mental? A que apoios pode recorrer? Como lidar com a doença mental? São questões às quais vamos procurar responder durante a próxima hora. Connosco em estúdio, uma das oradoras do debate, Estefânia Lares, é membro dos órgãos sociais da Mente Movimento e terapeuta ocupacional no Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde dentro de Orivoga. Estefânia, bem-vinda aqui aos estúdios da Sintonia. Obrigada. Muito bem, também connosco aqui em estúdio, mas para moderar esta conversa, temos Vera Teixeira de Sousa, é diretora do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde dentro de Orivoga. Vera, bem-vinda também aqui aos estúdios da Sintonia. E à distância temos também connosco Joaquina Castelão, é presidente da direção da Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental e também cuidadora de pessoa com doença mental grave diagnosticada. Não sei se nos consegue ouvir, Joaquina, boa tarde. Bem, boa tarde. Muito obrigada e começo por agradecer o convite e também cumprimentar todos os elementos que estarão neste debate, digamos assim, a doutora Estefânia e a senhora diretora do Serviço Local de Saúde Mental. Muito bem, obrigada Joaquina, vamos ter aqui uma conversa animada, apesar do temporal que está cá fora, pelo menos aqui no estúdio está quentinho e está agradável. E Vera, até porque será a doutora a moderar a conversa, eu passo-lhe agora a palavra, no fundo o microfone é seu para podermos falar um bocadinho sobre este tema, o suporte familiar na saúde mental. Muito obrigada primeiro por este convite. E em nome do Serviço de Psiquiatria é uma honra estar aqui pessoalmente, mas também em nome do Serviço e porque entendemos de facto que o suporte familiar e as famílias são um elo muito importante no tratamento dos nossos pacientes, mesmo muito importante, e por isso fez-nos todo sentido este tema aqui no fórum do Falar, sobretudo na rádio, chamarmos aqui este tema das famílias. E eu quando me debrucei um bocadinho sobre isto, claro que esta ideia das famílias é muito óbvia, mas o que é que nós entendemos por suporte familiar? Se calhar lançava já esta questão à doutora Joaquina Castelão, que está, e aproveito para lhe endereçar também cumprimentos e agradecer a sua disponibilidade, a acessibilidade para estar aqui connosco hoje, embora desta forma, mas estamos bem. Como é que entende, o que é que podemos entender por suporte familiar e, no fundo, qual é a importância para as pessoas com doença mental? É um tema bastante amplo e que pode ser analisado sobre várias perspectivas. Eu falo enquanto familiar mesmo, porque nós podemos entender o suporte familiar por parte dos profissionais de saúde mental, não é? Principalmente dos serviços locais, da própria equipa multidisciplinar, verem na família um recurso no sentido de colaborar e ajudar o doente, a pessoa com doença mental, por exemplo, a aderir à terapêutica, a acompanhá-lo às consultas e outras intervenções psicoterapêuticas, enfim, mais neste aspecto, no sentido de ser um recurso também útil aos próprios profissionais de saúde mental. Quase instrumental aí, não é? Exatamente. Agora, esse papel é muito importante, não deve ser descurado, nem por parte das famílias, nem também pela própria equipa, pelos técnicos da respectiva equipa, porque, infelizmente, nós vemos que nem todos os serviços de saúde mental funcionam da mesma maneira, há realmente assimetrias a nível nacional, há serviços que valorizam muito a intervenção da família e o apoio da família, e até promovem reuniões multifamiliares, enfim, e até, não digo consultas, mas espaços de troca de informação sobre a situação do seu familiar com a doença, e eventualmente também de suporte ao próprio familiar, que é o cuidador,
porque não nos podemos esquecer que dentro da família o elemento que assume o cuidado também passa por situações bem complexas, principalmente durante as crises, na falta de adesão à terapêutica, enfim, na não aceitação da doença. Portanto, há um conjunto de situações que a família no seu todo vive, e principalmente o cuidador, que também ele próprio precisa de suporte profissional. Não para a mesma doença do seu familiar, mas porque efetivamente há um desgaste e pode entrar em burnout, não é? Agora, há outro aspecto também ligado ao suporte familiar, que, por exemplo, está agora integrado nas políticas de saúde mental, designadamente na organização e funcionamento dos serviços locais, em que foram criados órgãos consultivos de nível local e regional, onde as famílias passaram também a ter a sua representação. E esse aspecto também é importante porque, efetivamente, os serviços existem e os cuidados devem ser prestados às pessoas que deles necessitam. E nós sabemos que da parte do doente, muitas vezes há uma dificuldade de se fazer representar. Não há uma associação a nível nacional que represente as pessoas com doença mental, a nível local muito menos. E, por vezes, as famílias podem também ser um instrumento útil aos próprios serviços nesse aspecto, porque ao integrarem os conselhos locais de saúde mental, que têm as competências definidas, por exemplo, na avaliação das políticas, na execução dos planos locais de saúde mental, na melhoria da qualidade dos serviços e também na variedade de respostas essas até de base comunitária. Portanto, poderá ser um elemento que tem uma participação ativa em colaboração com o próprio serviço. E para isso nós temos que realmente desenvolver um trabalho conjunto. Neste momento, por exemplo, posso-lhe dizer que familiarmente, por exemplo, até na região centro, que estamos aqui a falar entre a região centro e norte, não é? Na região centro e também já na região norte, em articulação com as coordenações regionais de saúde mental, nós estamos a implementar um projeto de capacitação e empoderamento das famílias, mas das famílias não é de qualquer família, é das famílias dos utentes do respectivo serviço. Porque são essas famílias que importa realmente trabalhar, empoderar, para poderem serem úteis e a colaborarem com os serviços no âmbito dos conselhos locais de saúde mental. Portanto, digamos que a questão do suporte, como eu acabo de referir, tem várias vertentes e depende do ponto de vista de como nós vemos. Se é da parte das famílias, se é da parte dos profissionais, certo, se é da parte dos doentes. Claro. E há aqui esta ideia do suporte, mas que o que nos traz a doutora Joaquina também é uma abrangência maior daquilo que é o papel das famílias, não é? No contributo que pode dar, sim, para empoderar os doentes e as próprias famílias, não é? Que são parte muitas vezes desta experiência de viver com uma doença mental. Sim, as famílias precisam de muito apoio, porque as famílias não são todas iguais. Cada um de nós tem a sua personalidade, a sua capacidade de resiliência, a sua capacidade de resistência também à frustração. E, portanto, há famílias mais estruturadas, menos estruturadas, e, eventualmente, isso pode também condicionar a progressão do seu familiar doente, digamos assim, na melhoria das suas condições de saúde, sim, na estabilização dos sintomas. Portanto, é importante também que a família tenha acesso a suporte adequado às suas necessidades. Isso é muito importante também, não é? Sem dúvida. Por outro lado, as famílias também vivem e convivem com a doença 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, e infelizmente o familiar que se dedica a 100% no apoio ao seu doente, não tem acesso à maioria dos apoios que existem
destinados aos cuidadores informais. Esta é uma situação que também prejudica muitas famílias das pessoas com doença mental, porque efetivamente, como é uma doença cuja recuperação é feita na vertical e não na horizontal, portanto, isto é, os doentes não estão acamados, para a Segurança Social e de acordo com as regras que estão em vigor para o acesso a esses apoios, beneficiam desses apoios, essencialmente, os cuidadores das pessoas que estão incapacitadas, que estão acamadas, que têm dificuldades de locomoção, que não é o caso da maioria dos nossos familiares com doença mental. Portanto, só esse aspecto, essa questão, limita muito o acesso aos apoios, nomeadamente um que é extremamente importante e que eu acho que todos deveriam poder usufruir, que é o direito ao descanso do cuidador. E, por um lado, como a doença mental quase sai fora do sistema no apoio aos cuidadores, e, por outro, o próprio sistema de saúde e dos cuidados gerais não conseguem assegurar vagas nas instituições que permita aos familiares usufruir de 1 ou 2 semanas por ano, onde deixam o seu familiar ao cuidado de profissionais qualificados para poderem usufruir também de um período de descanso com o resto da família. Portanto, isto também é muito importante para as famílias, para a qualidade de vida. Temos que também pensar na qualidade de vida, de saúde e de bem-estar dos doentes e das famílias que com eles convivem. Muito bem. Eu passava aqui a palavra à doutora Estefânia, também que está aqui connosco, muito também para perceber como é que na associação, na Mente Movimento, têm chegado as famílias, como é que os acolhem e de que forma, como é que têm sentido que chegam as famílias à associação. Antes de mais, agradeço bastante o convite em nome da Associação Mente em Movimento e aproveito também, já tive a oportunidade de cumprimentar a doutora Vera, mas cumprimentar também a doutora Joaquina, que está à distância. Acho que foi colocado aqui este tema do suporte familiar, tentando só acrescentar aqui uma coisa antes de ir à questão que a doutora Vera colocou. Definir o suporte familiar, de facto, nestas duas vertentes, uma delas que a família pode agir quase como um terapeuta, não é? Fora do hospital, e um terapeuta extremamente importante no processo de recuperação da pessoa com experiência de doença mental. Por outro lado, também pode ser um agente de advocacia na questão de poder falar ou representar a pessoa com experiência de doença mental no acesso aos seus direitos e, por exemplo, o descanso do cuidador ou outros apoios que também foram abordados aqui. E nessa perspectiva, acho que o papel da associação também, da Associação Mente em Movimento, também é importante porque, desde a sua gênese, tentamos trazer para o tecido da associação não só utentes, como familiares de utentes, para dar voz também à pessoa que passa por toda esta experiência na primeira pessoa. E por isso nos nossos órgãos sociais temos desde o início tanto pessoas com experiência de doença mental como familiares, e isso tem sido extremamente importante e enriquecedor no processo, no caminho que a associação tem traçado desde 2016, desde a sua formação. E Estefânia, como é que, eu sei que tem as portas abertas, não é? Quer aos utentes, quer às famílias, e que a associação tem este foco também nas famílias. Sim. Como é que se sentem que vos chegam as famílias? Quais são as primeiríssimas, sei lá, necessidades que sinalizam? As famílias chegam com esta vontade de poder partilhar o seu sofrimento também com alguém, não é? Muitas vezes chegam destruturadas, a precisar de ajuda porque estão a passar por um processo de adaptação também ao seu familiar que está doente. E nesse sentido,
todo o apoio que se pode dar não só à pessoa, como também à sua família na associação, é extremamente importante. Não podemos tratar a pessoa com experiência de doença mental sem tratar a família também, ou sem adereçar as dificuldades que a família tem. Doutora Estefânia, Sim. se me permite, subscrevo integralmente o que acaba de dizer. Muito obrigada. Assim, eu acho que eu pessoalmente, enquanto profissional de saúde e enquanto terapeuta ocupacional, penso assim, mas felizmente, muito felizmente, acho que tenho a sorte de contactar com profissionais que também pensam da mesma maneira e que a associação nasceu um bocadinho disto, não é? Deste pensamento muito igual neste aspecto, não é? Do que será desejável ao cuidado da pessoa com experiência de doença mental e, sem sombra de dúvida, que esse cuidado tem que passar também pela família. Uhum. Sim, se me permite, não nos podemos esquecer de um aspecto muito importante. A pessoa com a doença mental, enquanto faz o tratamento, tem o suporte do serviço, não é? Do serviço local. Eventualmente faz o tratamento em regime de internamento ou em regime ambulatório. Poderá passar também pelas respostas que seguem de reabilitação psicossocial e de integração socioprofissional. Mas sempre que há uma regressão, sempre que, enfim, infelizmente surgem as crises, o doente está no seio da família. E, portanto, se a família não for preparada, não for apoiada também, aprender, como disse, empoderá-la, capacitá-la, para enfrentar todas as situações do dia-a-dia, é mais complicado também, porque o doente assim está muito mais vezes no serviço, está muito mais dependente do serviço para tudo, e principalmente para evitar esta questão de que nós chamamos a porta giratória, que é o doente faz o tratamento, regressa ao domicílio, para a medicação, ou não cumpre o plano terapêutico como deve ser, ou eventualmente o plano de intervenção, não recusa, por exemplo, a reabilitação psicossocial, e claro que a doença não tem cura, mas tem tratamento, não é? E se o tratamento não for feito convenientemente, como nós fazemos quando temos um problema orgânico ou funcional, claro que vai destabilizar e os sintomas vão surgir, não é? Realmente uma realidade e nós temos que ser realistas nesse aspecto. Nem toda a doença mental é grave. Felizmente, a maior parte da doença mental é ligeira a moderada e com um tratamento a pessoa fica bem, mas infelizmente também há uma boa fatia da população que sofre doença mental grave, que realmente precisa de uma continuidade de cuidados ao longo da vida, não é? Continuidade de cuidados de saúde mental. Pronto, e, portanto, para além de outras doenças que eventualmente possam surgir da parte orgânica, assim, à medida que os anos vão avançando, não é? Exato. Desculpe, doutora Vera. Eu ia pegar um bocadinho nesta ideia da doutora Joaquina, não é? E também colocar assim às duas esta questão de como é que nós podemos trabalhar nas famílias no sentido de lhes dar essa capacitação para serem esses agentes não só do suporte instrumental de que falamos, mas também de os envolver. No fundo, de os envolver mais nos planos de tratamento, de lhes dar também eles próprios algum suporte como cuidadores. Quais são assim as linhas mais concretas de capacitar as famílias para estarem mais próximas, porque não é aqui tendo um papel de moderadora, mas corroboro totalmente, as famílias são uma ótima ajuda, não é? Acho que temos de aproveitar essa ajuda no melhor sentido, não é? Se as conseguirmos trabalhar, se as conseguirmos capacitar, mas quais serão essas linhas de capacitação? Desculpe, sim. A doutora Estefânia começa, não é? É igual. Pode avançar, doutora Joaquina. Posso avançar. Eu penso que o ponto de partida
será a relação que o próprio serviço, a própria equipa, o psiquiatra, o pedopsiquiatra, enfim, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, o elemento da equipa de saúde mental estabelece com a família e começa, de certo modo, a perceber, a conhecer, para já, quando define o plano de tratamento da pessoa, é importante falar com o doente e pedir-lhe que a pessoa de referência que ele tem na família, ou pode ser uma pessoa significativa, pode não ser um familiar direto, mas ser alguém em quem a pessoa confia ou com quem vive. Pronto. É muito importante consciencializar também o doente de que o papel do familiar o pode ajudar na sua recuperação e que para isso é preciso uma articulação com o respectivo serviço. Portanto, eu acho que tem que começar por aí, porque o que infelizmente acontece, não, por amor de Deus, não estou a dizer que acontece no serviço da doutora Vera, vamos ser, mas digamos que sabe que familiarmente chegam diariamente pedidos de ajuda por mail, por mensagem, por telefone, e quase todos os pedidos de ajuda como é que eu consigo chegar à fala com o médico do meu filho, ou do meu marido, ou da minha esposa, porque infelizmente ainda há especialistas que se recusam a falar com a família, ou seja, a receber a família. Os canais de comunicação. O canal de comunicação, exatamente. Às vezes invocando a confidencialidade. Nós compreendemos, mas por outro lado também temos que ter consciência que a doença mental, quando a pessoa está com uma doença mental em que não reconhece os sintomas, tem dificuldade de aderir ao tratamento, o elemento familiar pode ser fundamental, se for devidamente trabalhado. E as duas coisas estão legalmente suportadas, não é? Quer a ideia que falou de confidencialidade, quer também de pessoa de referência, não é? Está explanado na lei. E é suposto... Aliás, a própria lei de saúde mental até fala na pessoa de confiança, no caso do tratamento involuntário, que a pessoa tem direito a indicar a alguém como elemento da confiança, independentemente do familiar direto. Pronto, pode acontecer, não é? Nós sabemos que às vezes acontece, mas também acontece que a situação de doença pode fazer com que a pessoa hoje tenha uma pessoa de referência, amanhã tenha outra. Pronto, são circunstâncias inerentes enfim, ao estado da doença, à situação em que a pessoa está. Mas o primeiro é também que a família compreenda que tem ali uma porta aberta, claro que não é aparecer a qualquer hora, é com regras, com horas marcadas, mas que é possível. Sim. E a partir daí vai sendo feito um levantamento da situação da família, até porque o assistente social da própria equipa tem essa função, por exemplo, a nível socioeconómico, saber que dificuldades é que a família enfrenta, se realmente tem condições para assegurar o tratamento, isto é, o custo do tratamento, o custo da resposta na comunidade, porque os cuidados continuados, as famílias também têm que dar a sua comparticipação para as unidades socioocupacionais, para as residências. Pronto. Nem tudo é gratuito, não é? O próprio tratamento farmacológico também não é gratuito. Infelizmente ainda não é gratuito para os doentes mentais. Infelizmente. No fundo, também temos aí um longo caminho a percorrer, porque a falta de equidade é muito grande no caso da doença mental. A doutora Joaquina estava a trazer aqui esta questão de melhorarmos os canais de comunicação, ou seja, entre as equipas que tratam e a família, não obstante as dificuldades que a doença mental muitas vezes ela própria coloca, não é? A doença mental coloca, e por vezes também há famílias que precisam ser chamadas à realidade, porque não é bem ignorar o problema, mas é aquela situação como vamos pôr debaixo do tapete, e isso também não é bom, nem para o doente nem para a família. Eu, enquanto familiar, também reconheço e sei que há famílias que precisam de ser chamadas à atenção para as necessidades do seu familiar. E o contributo que elas podem dar, que é importante, não é? Agora, temos é que ver se elas têm condições ou precisam de ser empoderadas.
Porque nós temos uma falta de literacia em saúde mental muito grande, muito grande. O estigma é enorme. A própria sociedade continua a estigmatizar o doente mental e a família. Porque se há um doente naquela família, toda aquela família é maluca. Não estou a exagerar um bocadinho, mas quer dizer, é que nós olhamos sempre a doença mental como qualquer coisa, enfim. Não olhamos para a doença mental como olhamos para a doença orgânica. Olha, como por exemplo olhávamos há 30 anos para a SIDA ou para a hepatite C. Portanto, hoje em dia isso ninguém estigmatiza pessoas com essa doença. Mas com a doença mental continuamos a estigmatizar. Porque, infelizmente, o comportamento da pessoa às vezes denota realmente que não está bem. E no fundo o que está a dizer, está desordenado, as suas atitudes. E no fundo o que a doutora Joaquina traz é que esse estigma às vezes se alarga também à própria família, não só ao doente, mas também à família. Isso tem um peso, claro que sim. Larga, e devo dizer que eu sou familiar há mais de 30 anos. Tenho uma única irmã que foi, depois de uma licenciatura e de começar a sua atividade profissional aos 26 anos, começou com problemas e ao fim de 2, 3 anos foi diagnosticada com uma esquizofrenia paranoide. Isto no final da década de 80. Portanto, na altura em que os tratamentos não eram, enfim, tão eficazes como hoje. E, assim. E passei por várias fases. E como única irmã, eu estava na linha da frente a par dos meus pais. Quando os meus pais, infelizmente, desapareceram, eu realmente tive que assumir as rédeas da situação. E devo-lhe dizer que durante algumas décadas, eu, em termos profissionais, na minha vida profissional, nunca assumi que tinha uma irmã com uma doença mental grave. Porque se eu o fizesse, automaticamente eu era também estigmatizada e eventualmente tinha prejudicado a minha carreira profissional. Portanto, eu só dei a cara pela causa a partir de 2008, 2009. Quando cheguei a uma altura em que tinha a minha carreira, isto é, já não tinha mais a alcançar, e assim, não, eu vou assumir e vou entrar numa associação de famílias, vou dedicar ou ajudar na defesa da causa. E foi isso, e depois em 2014, através da Familiarmente, quando criámos a Federação de âmbito nacional, a Federação das Associações. Mas até no âmbito da Federação, em 2014, 2015, quando começámos, e pronto, por vezes era convidada a participar em debates ou fóruns ou assim, até alguns dos profissionais de saúde me escrutinavam da cabeça aos pés, assim, esta também é doente. É complicado, porque realmente hoje em dia isso felizmente já não acontece. Mas já vão muitos anos. E o estigma mantém-se. Felizmente não acontece assim tanto, mas o estigma de facto, concordo que se mantém. Eu ia passar a palavra à Estefânia, que há bocadinho queria intervir. Eu, antes de dizer o que ia dizer, queria mesmo salientar isto, que o estigma é real, de facto, não só de fora para dentro, ou seja, da comunidade, ou até dos profissionais de saúde, para dentro, como mesmo dentro da família também pode existir este estigma em relação à pessoa com doença mental. E por isso isto é um problema real, assim como é a iliteracia. Em saúde no geral, então em saúde mental acho que isso é mesmo gritante. E daí eu sentir que é importante, e temos esses programas tanto no Serviço de Psiquiatria como na Associação, programas psicoeducativos que visam não só empoderar a família, literar a família neste tema da doença mental e da saúde mental também, desde as coisas mais práticas sobre dosagens de medicação ou até coisas mais complexas do dia-a-dia, como lidar com os sintomas ou como lidar com uma recaída. Como pedir ajuda. Ou como pedir ajuda, sim, exatamente. E por isso estes grupos são extremamente importantes, não só para literar, mas também porque acabam por ser um elo de ligação, digamos assim, entre a família e as suas dificuldades e
a equipa, porque é naquele contexto de uma sessão de psicoeducação que a família pode explanar as suas dificuldades, ouvir estratégias não só do profissional de saúde, mas também de outras famílias, ficar a conhecer as caras das pessoas que tratam o seu familiar, isso acho que também é muito securizante. E pronto, acho que é uma forma de ultrapassar um bocadinho estes obstáculos da iliteracia e de abrir um bocadinho a comunicação, como a doutora Joaquina apontou como dificuldade. Por outro lado, na associação também ultimamente temos seguido um modelo psicoterapêutico que abre bastante a porta à família, não só à pessoa com experiência de doença mental, mas à família, que se chama Diálogo Aberto. Sim. Eu estava a pensar em inglês e em português ao mesmo tempo, pensava que estava a dizer o nome errado, mas não, Diálogo Aberto. E trata-se efetivamente de trazer a família para a discussão sobre o que é mais importante, não é? Porque essa resposta não está no profissional de saúde, que é a pessoa iluminada e de repente sabe tudo o que é melhor para aquela pessoa e para a sua família. E acho que este modelo psicoterapêutico tem trazido já bastantes frutos. Eu não sou eu que estou nesse... Eu só faço parte dos órgãos sociais, não faço parte da equipa terapêutica, mas do feedback que tenho é que as famílias aportam bastantes benefícios com este modelo psicoterapêutico e a própria equipa consegue ver isso. E acho que é este o caminho, é de facto abrir a porta à família, ouvir a família com ouvidos de ouvir e não só fazer de conta e escrever no computador. E por isso acho que, pelo menos nestes dois meios onde eu trabalho, acho que se tem feito um trabalho nesse sentido de dar voz às famílias e de ver a família como realmente como um agente de promotor de saúde mental. Ok, obrigada, Estefânia. Não sei se a doutora Joaquina ia acrescentar algo. Sim, iria só dizer que o empoderamento é muito importante, mas a partilha de experiências também entre famílias e o que nós por vezes também promovemos são encontros, nós chamamos de encontros tipo tertúlias, enfim, o nome não é muito importante, o objetivo da sessão é que realmente importa, porque por vezes a família acha que é a única no mundo que vive um problema destes, que, enfim, acha-se que está sozinha, não conhece as preocupações de outras famílias e esta troca de informação, de partilha entre familiares também ajuda. E por vezes os próprios familiares ajudam-se uns aos outros, porque um diz assim, olha, eu faço desta maneira, eu consegui apoio ali. Portanto, há aspectos e há informação que parece que não tem grande importância, mas que para quem a está a receber e a desconhece é da maior importância. Portanto, a promoção dessas reuniões, como lhe queiram chamar, multifamiliares, convém sempre com a orientação de um técnico, porque ajuda. Porque nessas reuniões, normalmente, principalmente as pessoas que vêm pela primeira vez, estão muito sofridas. Sente uma mágoa interior muito grande, enfim, os sentimentos são muito negativos, é o desespero, é a angústia, e uma técnica ajuda por vezes ali a equilibrar e a recentrar a temática da sessão ou da reunião, mas acho que é importante fazer isso de uma forma periódica, mas também temos que ter atenção a uma coisa. É a disponibilidade das famílias, nem sempre é coincidente com a disponibilidade dos técnicos, porque as famílias, a maior parte delas, algumas também têm horários a cumprir, mesmo os cuidadores, porque é a única forma que têm de garantir o seu sustento, não é? E o sustento do seu familiar. São poucas as famílias que podem prescindir de que um dos seus elementos deixe de ter ganhos do trabalho, não é? Porque vivem com mais dificuldades. E aí, às vezes, há que ajustar a disponibilidade das famílias aos técnicos e vice-versa. E há uma certa resistência, às vezes, dos serviços em, por exemplo, promover uma reunião ao fim do dia,
depois das 5 ou das 6, ou num sábado à tarde. Mas se nós pensarmos que isto pode ser feito uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, ou, se calhar há formas de compensar o profissional por essa sua dedicação num dia que seja considerado de descanso para ele. Mas para a família até nem é, não é? Não sei se me estão a entender o que eu quero dizer, mas acho que também é importante analisarmos esta questão, não é? Porque nós ainda estamos muito habituados àquele horário da administração pública e às vezes não é conciliável. Claro. Aliás, a doutora Joaquina está a trazer esta ideia de que estas reuniões multifamiliares que muitas vezes acontecem no âmbito das associações de famílias, que podem e devem também acontecer no contexto institucional. Eu acho que era importante e, aliás, tenho conhecimento que em algumas programas de hospitais de dia, conheço algumas unidades hospitalares que praticam isso. As unidades é o hospital de dia, não é aquilo que nós consideramos hospital de dia. Pratica realmente e às vezes até faz ao sábado de manhã ou ao sábado ao fim do almoço, tipo 2h30, 3 horas, para dar tempo para que a família de manhã também se organize. Sim, tem conhecimento e as famílias aderem. Mas realmente tem que ser uma coisa organizada, com algum tempo, e as famílias têm que ser motivadas a participar. Sim, no nosso serviço, felizmente, é nesses horários depois das 5. Temos essa Olha, fico muito contente e louvo o trabalho, então, dos técnicos que realmente têm essa atenção. Sim, é verdade, é verdade. Um bocadinho também pensando aqui sobre esta questão, não é, da literacia, que é muito importante, mas disto que disse a doutora Estefânia, que é trazer a família também para um contexto terapêutico, não é? Ou seja, a família que não é só aquilo que vimos inicialmente, o suporte instrumental, e também ultrapassa aquilo que é o seu papel de representar muitas vezes os direitos dos próprios utentes, mas também como alguém que vive a doença, não na primeira pessoa, mas na pessoa ao lado, não é? E que está no contexto diário de uma vida. Como é que pode ser acolhida, não é? Ouvimos esta experiência do diálogo aberto, não é? Que é uma experiência que o serviço conhece bem e acolheu, e pronto, e como parceiros também da Mente Movimento, o serviço também acolhe este tipo de intervenções, e pronto, ouvir esta voz, que é uma voz diferente, que é uma voz da família, trazer a rede, e nomeadamente a família, que é geralmente parte muito importante dessa rede, de que outras formas é que podemos trazer a família para o contexto terapêutico. Doutora Joaquina? Eu acho que a Estefânia pôs-se na proposition. Era ela. Eu acho que o diálogo aberto é a ferramenta ideal para trazer a família para o contexto terapêutico. Mas também acho que pode ser feito de uma forma mais informal, nas consultas, poder chamar mais vezes a família, não é? E ser um espaço também de debate alargado, em vez de ser só uma coisa de 1 para 1, não é? Do médico para o utente. Poder ser um debate mais alargado, incluir a família também nas consultas, ou pelo menos em parte delas. Doutora Joaquina? Sim, talvez. Não diga em todas as consultas, mas pelo menos naquelas consultas que eu não sei a designação técnica que dão, mas de reavaliação, não é? Portanto, há consultas que são de rotina e há outras em que eventualmente se fará uma reavaliação do tratamento que está, da reação que o doente realmente teve ao tratamento, se está ou não está a fazer a terapêutica como deve ser, se adere às intervenções psicoterapêuticas, porque às vezes também não adere, não é? Isso é importante e a família, pelo menos nestas fases, é importante ser envolvida. Nem sempre será fácil, porque também temos que ter a aceitação por parte do doente. Ainda que as famílias façam de tudo na defesa dos seus familiares, por vezes eles também não entendem essa defesa, entendem mais como uma intromissão, não é, na vida deles. Isso também é preciso ser um bocadinho trabalhado.
Eles depois, os que passam por esse processo, pelo menos pela experiência que nós temos, eles depois até agradecem. E aceitam e compreendem. Por isso, ainda bem que a minha mãe, ou que o meu pai, ou a minha esposa, pronto, o familiar que ele tem de referência, porque me ajuda e alerta, e pronto, e ajuda eventualmente até a readquirir aquelas atividades de vida diária que a pessoa desprezou, se desleixou, e isso assim, não é? Mas isso também tem que ser trabalhado pela equipa. Tem que ser trabalhado pela equipa, como eu há bocadinho referi. Cada família é um caso diferente. As necessidades também eventualmente são variáveis, mas é da maior importância que realmente a equipa, os técnicos, possam colaborar e ter uma intervenção ativa nesta aproximação da família ao doente e também da família aos profissionais, e envolvê-los também de forma a que eles adquiram mais conhecimentos sobre a doença do seu familiar, o que é que têm que fazer em situações de crise, enfim, como é que podem agir. Eventualmente, seria extremamente importante que tivessem um terapeuta de referência dentro da equipa, que eu acho que na maioria dos serviços isso ainda não é prática corrente. E é alguém a quem a família ou o próprio doente pode recorrer em SOS e não ter que ir a correr para um serviço de urgência de um hospital, que por vezes nada tem a ver com a equipa que o está a acompanhar. Há aspectos que nós podíamos melhorar. Isto tem tudo muito a ver com a comunicação, mas não só com a comunicação, mas também com a abertura que da parte da própria equipa é dada ao doente e à família. Claro, a abertura, como eu disse há bocadinho, não é aparecer a qualquer hora, pronto, mas é realmente saber que tem ali um aliado que, em situações de SOS, e devidamente justificadas, não é? Pronto, porque nós também sabemos que, infelizmente, há famílias que, à mais pequenina coisa, recorrem logo ao médico, à urgência. Mas também fazem isso por desconhecerem, por não saberem como agir. Portanto, isto passa tudo também por uma certa educação e orientação para a situação de doença do seu familiar. Sim, e como disse, também as famílias são todas muito diferentes, não é? Ou seja, muitas vezes nós tendemos a generalizar. Exato, e a dar uma resposta que nós achamos que serve para todos e não é assim, não é? Pois não, é como para os doentes, não é? A clínica é esse exercício, é o exercício de individualizar o conhecimento mais geral. E, portanto, as famílias também são um bocadinho isso, não é? Temos de ir tateando e, se calhar, multiplicando algum tipo de respostas diferentes e adequando às famílias. Aquilo que me ressoou mais foi esta questão dos canais de comunicação e da intervenção das famílias, ou seja, de ouvir as famílias naquilo que são as suas necessidades. Isso, como disse, está bem, ou seja, está bem definido que é o que é suposto, e acho que não devemos temer nada em relação a isso como profissionais, porque isso só vem para ajudar. Porque essa aliança eu acho que é bastante positiva, mesmo muito positiva, porque estamos para o mesmo, não é? Acho que estamos exatamente para o mesmo objetivo. E muitas vezes eu costumo dizer que, e às vezes quando os doentes são um bocadinho mais resistentes à presença da família, eu não sei como é que é lá em casa, não é? Quer dizer, eu só sei o que tenho aqui, há um bocadinho da consulta, eu preciso de alguém que seja os meus olhos também. Exatamente. E a família traz isso, não é? Traz muitas coisas que os utentes não trazem. Os nossos doentes também tendem a querer passar a imagem de que estão bem, que está tudo bem, que estão a cumprir o plano de tratamento, e isso é muito importante também, que a família possa passar a informação mais assertiva, aquela que na realidade, porque é assim,
eu própria tenho experiência disso. A minha irmã foi sempre uma pessoa, por ter talvez ser informação acima da média, assim, ela tentava enganar-nos com muita facilidade e dizia que já tomou uma medicação ou qualquer. Mas não há dúvida, mesmo quando ela dizia, nós percebíamos se sim ou não, porque é simples, basta, por exemplo, contar os comprimidos do frasco ou das gotas, vemos que as gotas não, que o nível do líquido não desce. Portanto, há coisas que realmente só a família é que na realidade sabe o que é que se passa, não é? Porque está no dia-a-dia com a pessoa, não é? E muitas vezes até as percepções mais subtis, não é? Muitas vezes até as percepções mais subtis, não é? Que aquela não é a pessoa que eu conheço, não é? E o técnico não sabe, como é óbvio, não é? Como é óbvio. E portanto, deparamos muitas vezes com essa necessidade. Eu acho que nós temos... estamos com o tempo limitado, mas poderia contar várias peripécias que nós familiares por vezes passamos precisamente com os nossos doentes nessa questão de quererem passar a mensagem de que estão bem, que não precisam de tratamento, que podem voltar à vida normal e coisas assim no género. São muito ardilosos. Eles são pessoas inteligentes, infelizmente. Tiveram, enfim, o azar da doença mental lhes bater à porta, não é? Porque eles são pessoas como nós, são normalíssimos, mas que infelizmente ter uma doença mental, o cérebro deles adoeceu, não é? Basta ter cérebro para poder adoecer mentalmente, não é? Qualquer um de nós pode adoecer. Qualquer um de nós realmente. É bem verdade. Sabe que eu costumo dizer muitas vezes que a doença, e é verdade, isso muitos autores dizem isso, a doença mental não escolhe raça, cor, credo, estatuto social e pode surgir em qualquer um de nós. O que é certo é que cerca de 1 em cada 4 pessoas pode sofrer ou vir a sofrer de um problema de ordem mental. E essa é uma grande realidade, não é? Quando eu digo isto numa sala, fica assim tudo às vezes olhar para mim como quem diz, então estamos aqui 10 ou 11, pronto. Mas o que é certo é que infelizmente as estatísticas é assim que dizem isso, não é? Doutora Joaquina, que as famílias eventualmente que até podem estar a ouvir-nos, que é que podem, ou seja, familiarmente é uma associação, uma federação das associações de famílias de pessoas com experiência em doença mental. Sim. Ou seja, as pessoas são convidadas a pertencerem às associações, a fazerem que tipo de contribuição? Qual é o aporte que neste momento as pessoas que são leigas ou que são familiares de pessoas com doença mental nós temos a Federação. A Federação é de âmbito nacional. Congrega neste momento 16 associações de famílias distribuídas em várias regiões do país. No Algarve ainda não temos nenhuma, infelizmente, mas estamos em constituição. Como eu penso que já referi no início, nós estamos, a própria familiarmente está há 1 ano e meio a desenvolver um projeto junto dos serviços locais e espero podermos vir a fazer aí um trabalho conjunto no serviço local da doutora Vera, no sentido de sensibilizar os técnicos para a importância do papel das famílias e da participação das famílias, até por causa da própria reforma, não é? Do Decreto-Lei 113 de 2021, que diz que compete aos serviços envolver as famílias, enfim. E a criação do Conselho Local, a que se referiu já também. Desculpe, não... E a criação do Conselho Local, não é? Exatamente. E nós estamos a ajudar. Na região centro nós já fomos a vários serviços, sempre em articulação com a coordenação regional. Mas posso lhe dizer que acabámos de conseguir constituir uma associação no centro do Serviço do Centro Hospitalar do Baixo Voga, que já está em atividade desde dezembro. Temos em criação na Guarda, na Covilhã. Em Viseu também já fomos visitar o serviço, sensibilizar os profissionais, Castelo Branco, Leiria, Coimbra, aqui na região em Lisboa também, no Algarve, portanto, e vamos começar na região norte, porque realmente temos que ter o apoio dos técnicos para poder chegar aos familiares. E esta chegada aos familiares é feita precisamente através dos técnicos, porque são as equipas técnicas que nos ajudam a referenciar os familiares dos seus doentes, que eventualmente tenham o perfil ou o interesse
em criar um movimento para uma associação. E depois representar os familiares dos utentes junto do serviço e, sobretudo, junto do serviço do Conselho Local de Saúde Mental. Portanto, nós estamos disponíveis se achar por bem assim. Relativamente ao apoio que a Familiarmente dá, a Familiarmente é essencialmente a federação que representa a nível nacional e também internacional as famílias de pessoas com doença mental. E o nosso papel é mais de participação ativa em saúde e saúde mental, junto dos grupos parlamentares, do Ministério da Saúde e dos respectivos cargos do Ministro e Secretário de Estado, junto à Direção Executiva, enfim, junto das organizações e das principais responsáveis pelas políticas, a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, a coordenação da Rede de Cuidados Continuados, no sentido de pressionar a que sejam implementadas tudo aquilo que está no papel, mas que tem tido muita dificuldade em passar para o terreno, como são a criação das equipas locais, a abertura dos serviços de psiquiatria da infância e da adolescência e de adultos, que alguns estão com obras concluídas e não têm autorização para contratar os técnicos. Só estou a dar o exemplo de algumas coisas. Mas agora, são coisas muito importantes, famílias... doutora Joaquina, e eu aproveito para dizer que esse empoderamento, ou seja, é muito, muito importante também do ponto de vista de mobilização social, política, Sim. porque esse lobbying no sentido positivo do termo, não é? De mostrar que estes doentes existem, porque estes doentes, de facto, nós sabemos que têm muito pouca voz, não é? São pessoas que têm voz, são pessoas infelizmente. é mais não têm voz do que têm pouca, de facto. Ou seja, são doentes que têm doenças, muitas delas muito graves e ao longo da vida, que não é para a vida. Que é para a vida, doentes que têm pouca voz, que não estão representados, se não se forem as famílias a fazê-lo e a fazer essa pressão para que, de facto, as leis, que são boas, como em geral temos... Nós achamos que elas são boas, precisam ser implementadas e desenvolvidas. Que se implementem efetivamente e que haja essa pressão que nós sabemos que não virá dos doentes. Nós sabemos que não virá dos doentes por variedíssimas razões e muitas delas se prendem, de facto, com a doença de que padecem. Portanto, se não forem as famílias, com o próprio estigma. E se não forem as famílias a fazê-lo, claro que aos técnicos também cabe, mas é muito importante, como se calhar noutras áreas, sei lá, de saúde escolar, não é? Na escola cabe aos pais, não é? As associações de utentes em todas as áreas são muito importantes, mas aqui com o papel das famílias, porque estes utentes têm uma doença, não é? Que são doenças particulares, não é? Doença mental. Sem dúvida. E eles, infelizmente, têm pouca... para já não estão capacitados precisamente para defender os seus direitos. Têm dificuldade. E se fossem, e se realmente fizessem, imaginem que um doente mental fazia aquilo que uma pessoa que sofria de hepatite C fez aqui há uns anos na Assembleia da República, chegou à frente, interrompeu a reunião plenária da Assembleia da República e disse: o Sr. Ministro não me deixe morrer. Exatamente. Ora, um doente mental, se fizesse isso, se calhar vinha logo a polícia ou os seguranças tirá-lo. Não, temos que ser realistas. Eu tenho que ser realista quanto a isso, porque infelizmente um doente mental que vai para um hospital destabilizado numa urgência ou assim, começa logo a ser acompanhado por um segurança. Eu compreendo. E até acho bem, porque nós nunca sabemos a reação que a pessoa vai ter debaixo da crise em que está. Pronto. É para salvaguardar, em primeiro lugar, a sua segurança e a de terceiros. Pronto. Isso eu concordo plenamente. Agora, realmente também não podemos entender que um doente mental é perigoso só porque é doente mental. É? Pronto, e isto a propósito da questão da reivindicação dos seus direitos. Sim. Mas devo dizer que não é fácil também para as famílias este papel. Pois não é. Agora, junto das nossas associadas, as pessoas, os familiares que quiserem podem se associar e estão em conversação connosco. Aliás, nós fazemos o nosso encontro anual, que é de âmbito nacional. Este ano vamos fazê-lo em julho. Vamos fazer em maio, mas com estas alterações a nível governamental e eleições, e assim, achamos por bem adiar.
E, por outro lado, podem sempre, através dos nossos meios, do telefone, fazer chegar a pedidos de informação. Pedem-nos muita informação. Onde é que se podem dirigir? Qual é a porta de acesso aos cuidados de saúde mental? Infelizmente as pessoas não sabem que têm que começar pelos cuidados primários, que deve ser o médico de família a referenciá-los, se achar que é necessário, para uma consulta de psiquiatria ou de pedopsiquiatria. Portanto, infelizmente a nossa população nem a esse nível ainda tem informação devida. Infelizmente. E percebo que encontra na associação uma boa parte dessa informação. Ou nas associações que são vossas graças a Deus. Também tivemos que fazer o nosso empoderamento. Claro. Tivemos que aprender muita coisa, digamos, à nossa custa também, nesta questão do empoderamento e da participação pública em saúde. Não é fácil, porque aí nós enquanto dirigentes, temos frequentado algumas ações específicas para empoderamento das associações, e realmente na Escola Nacional de Saúde Pública e noutros organismos idênticos, mas também isso depende da nossa disponibilidade, da nossa vontade em querer estar mais empoderado. É variável e varia um bocadinho. Eu tenho associadas que não conseguem, porque também estão distantes de Lisboa e não é possível, não é? Quando se está próximo destas organizações que disponibilizam ações de capacitação e empoderamento das associações, é mais fácil, claro. Mas tentamos sempre transmitir aquilo que sabemos a todos, de maneira a que não será da mesma forma, não é? Porque realmente uma coisa é a pessoa estar presencialmente nas ações, outra coisa é ouvir por terceiros aquilo que se passou. Mas tentamos. Certo. Muito bem. Nós estamos muito perto do fim deste nosso programa, mas eu gostava de desafiar as três, porque ainda temos aqui uns pozinhos para limpim-pim, podemos dizer assim, podemos ultrapassar um bocadinho às 7 da tarde, para deixarmos aqui uma reflexão aos ouvintes, porque foi uma conversa muito enriquecedora, aquela que tivemos aqui a propósito deste tema muito importante, o suporte familiar na saúde mental, e eu gostava agora que vocês pudessem deixar aqui uma nota de rodapé aos nossos ouvintes, o que acharem pertinente frisar desta partilha de experiências que tivemos aqui. Não sei se a doutora Joaquina Castelão quer começar. Pode ser. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Foi um gosto estar aqui. Foi um gosto de falar de um tema que pouca gente fala, por vergonha, que essa é a realidade, porque o estigma está muito associado a isto. E o que eu deixava aqui, poderia deixar muita coisa, mas vamos talvez só uma ou duas. Primeiro que tudo, maior abertura da parte da sociedade à problemática da doença mental. Isso é muito importante, que as pessoas com doença mental possam se sentir queridas, acarinhadas na sua comunidade. E quando eu refiro comunidade, não refiro só à sociedade em geral, a família alargada, que às vezes a família alargada também estigmatiza. Os próprios profissionais de saúde e de saúde mental, as organizações onde as pessoas se dirigem para tratar dos assuntos da sua vida, às finanças, à escola, enfim, à conservatória, aos serviços públicos em geral. Haver uma maior consciencialização de que a doença mental não afeta só aqueles que dela sofrem, mas qualquer um de nós pode vir a sofrer da doença mental. E com certeza que não querem, não gostariam que lhes fizessem a eles aquilo que eles fazem aos outros. Por outro lado, maior consciencialização também dos profissionais de saúde mental para a importância de envolver as famílias e de empoderá-las e de contar com elas como um ativo importante também no tratamento e no apoio aos seus familiares. Muito obrigada e bem-aja. Muito bem, muito obrigada, doutora Joaquina, também por estar, mesmo que à distância, de estar a participar neste debate. E já que se falou muito também sobre a questão do estigma e da necessidade de desmistificar mitos, lembrar que este programa nasceu em 2020, em plena pandemia da Covid-19, e que continua em 2024. Temos tratado aqui muitos temas e acho que, de alguma forma, esta parceria com o Fórum Social e também com o próprio Serviço de Psiquiatria aqui do Hospital, muito perto de nós, que tem ajudado a contribuir para esclarecermos as pessoas, e considero que é também um trabalho louvável que temos feito, e agradeço também a todos os oradores e moderadores que já passaram aqui pelos estúdios da Sintonia. Estefânia, que mensagem há a deixar no final desta conversa?
Eu estou totalmente de acordo. Acho que este tipo de iniciativa que foi criada pelo Fórum e acolhida pela Rádio Sintonia é um serviço público, não é? De combate ao estigma, de literacia em saúde mental, tudo isto que nós falamos aqui durante esta hora, por isso é de louvar, de facto. Acho que estão de parabéns. E se me permite, é para continuar. Sim. O objetivo é mesmo esse. Agora temos cerca de 4 programas por ano. Depois pode depender, podemos ter mais um ou outro. Houve uma altura em que tivemos e era mensal, ou seja, todos os meses. Exatamente. Também foi numa altura em que a saúde mental, também podíamos dizer, continua na voga. Eu acho que a pandemia também ajudou a podermos refletir um bocadinho mais sobre isso. Mas tivemos aí também um ano e pouco intenso, que era mesmo todos os meses, e trouxemos aqui temas muito variados, desde a saúde mental na escola, a saúde mental ligada à população mais idosa, a saúde mental e como é que a comunicação social trata a saúde mental e contribui ou não para muitos dos estigmas que falamos aqui hoje. Portanto, eu acho que é muito importante esta reflexão. Mas, Estefânia, assim, para terminar. Pronto, nem de propósito, eu ia falar mesmo disso, que de facto ainda há um longo caminho a percorrer, ainda há muito estigma em torno da pessoa com experiência de doença mental e da sua família, mas as coisas estão a melhorar, felizmente, e este programa é uma prova disso. Desde a pandemia que se fala cada vez mais de saúde mental, que há cada vez mais, está cada vez mais na fala das pessoas, há cada vez mais preocupação também política, e daí também temos leis que são pelo menos muito bonitas no papel, falta agora implementar, mas acho que está a ser feito um caminho e acho que é positivo também louvar isso, que ainda há muito por fazer, mas estamos a andar para a frente. Exato. É importante realmente esta reflexão. Doutora Vera também, eu sei que foi a moderadora aqui da conversa, mas também foi exprimindo as suas preocupações e também passado um bocadinho o trabalho que tem vindo a ser feito aqui em Santa Maria da Feira, e não só, porque este centro hospitalar abrange, ou unidade local de saúde, que agora é assim que se chama, abrange uma região mais vasta, mas que reflexão gostava de deixar também aos nossos ouvintes? Eu, em primeiro lugar, voltando ao início, da honra que é estar aqui e parabenizar também esta iniciativa de que nós nos honramos muito de fazer parte, porque de facto é assim que se combate o estigma, não é? Nós estamos numa rádio, a Rádio Sintonia, em conjunto com o Fórum Social, e tem-se falado de temas muito, muito importantes, e é assim que nós nos entendemos e que quebramos estigmas, pouco e pouco. Alguém vai ouvir isto no carro ou no rádio e nunca pensamos nisto, ou isto faz-me sentido, e vamos plantando esta sementinha. Depois, se cai em solo fértil ou não, logo se vê, mas vamos plantando essa sementinha. Isso é muito, muito importante. Eu já ouvi falar disto, onde é que eu tinha falado, como é que isto aconteceu, mas falaram das famílias, isto é muito importante. Depois, em relação aqui às famílias, o tema que nos trouxe cá hoje, e a nossa jornalista, a Filipa, já aqui disse que este encontro na rádio percorre muitos temas, mas o tema que nos trouxe cá hoje das famílias, dizer que são de facto um elo muito importante, e eu vejo as famílias como um aliado. Felizmente acho que também trabalho num contexto de técnicos que no seu global tendem a encontrar as famílias como seu aliado e partilhar que isso é uma mais-valia, não é? Que não é um problema, mais-valia. Aliás, desde o seu papel mais instrumental até o papel de serem quase advogados dos doentes, pessoas que os representam, mas também este que se falou por último, que é ajudarem os serviços a trazerem a doença mental para o debate público, para o debate político, para trazerem aquilo que nós precisamos também para tratar os doentes. Porque, de facto, nós não temos. E se não forem as famílias, já que muitas vezes os doentes não estão capacitados para tal, nós contamos com as famílias também para esse papel. E esse papel é mesmo muito importante. Muito bem. Muito obrigada também, doutora Vera. Obrigada às três por esta conversa muito esclarecedora. Obrigada mais uma vez, doutora Joaquina, também. Estefânia, também. Muito obrigada por estar aqui nos estúdios da Sintonia. Estamos no fim de mais um programa Falar Sobretudo na Rádio. Foi o primeiro do ano de 2024, mas prometemos voltar com novos temas. Desta vez dedicamos esta hora ao tema o suporte familiar na saúde mental. Lembrar apenas que esta é uma iniciativa promovida pelo Fórum Social
Social da União de Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo, em parceria com o Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Voga. Minha parte é tudo por hoje. Depois das 9 da noite, Nelson Paes regressa com mais um Praça da República que vai debater a atualidade política, não só no Conselho, mas também no país. Vai construir ou renovar algum espaço